Hoje eu vou mostrar para vocês um tour do meu Travel Journal, da minha viagem mais recente para o Japão, que aconteceu agora em abril de 2026. Essa foi a primeira viagem que eu levei 2 journals separados, um para as colagens, para escrever as coisinhas, e esse daqui foi exclusivamente para eu fazer os desenhos em aquarela. Então, primeiro eu vou mostrar esse daqui, só para dar um contexto. Essa foi a primeira viagem que eu fiz nesse formato menor de journal, só para dar um comparativo aqui para vocês entenderem. As minhas outras viagens, se você olhar os outros vídeos aqui do canal, eu tô sempre usando esse journal aqui da Travelers Factory, que ele é o tamanho regular. Eu gosto muito desse tamanho, eu acho que é um tamanho bem legal para anotar as coisas, mas dessa vez, pela primeira vez eu testei esse daqui, que é o tamanho passaporte. Então, olha, ele é bem menorzinho. E o motivo de eu ter escolhido levar esse menor é porque eu já ia levar esse daqui para as aquarelas, né? Então, para não ficar muita coisa carregando na bolsa ali no dia a dia, eu escolhi levar um menorzinho. Essa capa aqui foi a que eu usei durante a viagem. Então, só para entender como é que funciona esse sistema aqui, eu comprei um miolo, né? Olha como ele é fininho e como ele ficou bem cheinho depois. Então, esse é o miolo que eu usei. Ele é bem pequeno, dá pra ver aqui o tamanho dele na minha mão. Mas durante a viagem eu coloquei ele nessa capa de couro. Então, durante a viagem ele ficava assim na minha bolsa. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu passei ele pra essa capa, que ela é assim, ó. Quando você compra ela é assim, lisa, e você coloca os miolos dentro. Então, eu fiz exatamente isso, ele só é menorzinho, mas aí eu decorei toda a capa. Por isso que ele tá assim, ó. Mas se você for ver, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Aqui tem 2 miolos, aqui, ó. São 2 cadernos separados, tá vendo? Então, esse foi o journal que acabou sendo a versão final dessa viagem. Então, vamos lá. Essa viagem foi uma viagem que eu fiquei 14 dias, maior parte do tempo, em Tóquio. Eu fiquei na casa de uma amiga que mora lá, que ela também gosta muito de journal, de colecionar carimbos, de desenhar. Então, a gente fez muitos passeios juntas e muito desse journal foi feito junto com ela. Ela estava com o journal dela também. Então, eu consegui dedicar boa parte dessa viagem para as memórias mesmo, para as aquarelas, para as colagens. Então, aqui na capa eu fiz bastante colagem, ele tá vendo, ó, com bastante adesivo, ele ficou bem cheinho. E na parte de dentro da capa, eu também coloquei essa parte de dentro aqui, ó, é um cartão postal, que eu coloquei um aqui na frente e o outro aqui atrás. Então, começando aqui com o primeiro journal, o primeiro miolo, eu usei para revestir essa capa um desses Travelers Times, que é tipo um jornal da Travelers Factory. Então, eu peguei um desse, recortei e colei ele aqui para fazer a capa. Chegando lá, eu coloquei uns carimbos também. E aqui a gente começa as primeiras páginas do journal, que eu já fiz algumas anotações aqui quando eu estava indo no aeroporto. Aqui eu coloquei que é a minha primeira viagem internacional sozinha, né? Coloquei as datas. Aqui na primeira página eu também coloquei um calendário, mais ou menos, dos passeios que eu pretendia fazer. E uma coisa que eu fiz muito bem nessa viagem, que é algo que eu não tinha feito nas outras viagens, foram 2 coisas. Primeiro, que eu anotei qual era o meu budget, meu orçamento para a viagem inteira, e no decorrer do journal eu consegui anotar dia a dia quais foram os meus gastos. E a segunda coisa que foi muito legal de ter feito nesse journal foi essas fitinhas aqui, ó, eles são de marca-páginas, que eu coloquei com a data e uma lista de todos os lugares que eu fui naquele dia. Isso aqui foi uma ideia dessa minha amiga, que estava lá comigo. Eu vi ela fazendo no journal dela e eu achei bacana fazer no meu também. Então, todas essas fitinhas aqui são esses marca-páginas, para eu ter, assim, mais visual quais foram os passeios de cada dia.
Aqui no começo, como sempre, eu gosto de fazer uma reflexão, como é que eu tô me sentindo antes da viagem. Aqui já começamos com um carimbo. E esse aqui é o que eu falei pra vocês, que eu fiz muito bem, que foi anotar todos os dias quais foram os gastos de cada dia. E como eu tinha feito aqui no começo qual era o meu orçamento, o que eu pretendia gastar na viagem, no final eu também escrevi se eu estava acima do orçamento ou abaixo do orçamento e no final se sobrou ou faltou dinheiro naquele dia. Então eu consegui manter bastante consistência nisso. Então aqui já começa as coisinhas que eu colecionei, né? Alguns papeizinhos. Aqui já começa, né, o primeiro lista dos passeios. Muitos carimbos eu peguei nessa viagem. Essa daqui é uma washi tape da loja da Starbucks. Eles têm uma roastery lá em Tóquio, que eu queria há muito tempo conhecer. Pela primeira vez eu consegui ir lá. E eles têm uma washi tape em parceria com a Travelers Factory. E aí eu comprei a washi tape porque eu achei bem lindinha. Aqui, acabei não terminando, deixei um espaço para desenhar um mapa. Olha só as coisas, né, que a gente deixa para fazer depois e acaba não acontecendo. Então eu deixei o espaço vazio para desenhar esse mapa e acabou não acontecendo. Eu não quis depois desenhar o mapa porque eu achei que esse espaço vazio também faz parte da história. De eu lembrar das próximas vezes, de tentar fazer as coisas, né, no tempo que elas acontecem. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente acaba deixando para depois e não faz. Então isso aqui também faz parte da história. Uma coisa que eu não gostei tanto desse formato menor de journal é que eu gosto muito de comprar passaportes, não, cartão postal. E o cartão postal, quando você faz nesse journal maior aqui, ele cabe certinho no tamanho da folha. E aqui no meu, eu tive que cortar ele ao meio, tá vendo? Então, vários cartões postais eu cortei ao meio e colei a frente e atrás, para poder guardar. Funcionou, né? Ficou só de um jeito diferente, mas eu preferia que ele estivesse inteiro. Esse aqui é um adesivo que minha amiga me deu, ela tem aquelas maquininhas de cortar, né, no formato, então ela me deu esse ursinho. A outra parte do ursinho tá aqui. E sempre escrevendo, né? No começo da viagem eu também escrevi os passos que eu dei a cada dia, mas ao longo da viagem eu fui parando de anotar isso. Isso aqui, gente, é muito legal. Isso aqui é um tazo japonês. Eu até escrevi aqui o nome dele. Menko. Lembra quando a gente era criança e brincava de tazo? Os japoneses também tinham o tazo deles. Olha que bonito. Ele é feito de um papelão assim, meio fininho. E aí a minha amiga mora nesse bairro, que é Shibamata, que é um bairro bem tradicional, assim, tem bastante história. E um dia a gente estava passeando, tinha uma loja vendendo umas coisinhas antigas e eu comprei esse pacote de tazos. Esse aqui também é um tazo, só que ele é maiorzão. Eu achei bem bonito. Os outros tazos estão aqui. Aqui é a foto da minha amiga. Foi a primeira foto que a gente tirou juntas no nosso primeiro dia. Outra coisa que foi bem legal dessa viagem também, eu aprendi muitas palavras novas. A minha amiga ela é casada com um japonês, então eu tive bastante oportunidade de chegar no final do dia, tirar algumas dúvidas com ele, perguntar como é que dizia algumas palavras, e eu fui sempre anotando aqui as palavras novas que eu aprendi. Esse aqui também é um cartão postal, tá vendo? Ó, cortado ao meio. E aí eu tive também alguns dias que eu escrevi reflexões no dia. Apesar dessa viagem ter sido feita a maior parte em Tóquio, eu também fiz uma pequena viagem para Nikko, que é uma cidadezinha umas 3 horas de Tóquio. Eu fiquei 3 dias lá, então eu tive essa parte aqui do journal, que eu escrevi várias coisas bacanas que aconteceram lá. Isso aqui é uma ponte bem famosa que tem em Nikko. O ticket do lugar lá que eu fui visitar. Eu comprei muitos carimbos também nessa viagem. Olha que fofa! Essa menininha viajante com uma câmerazinha. Aí eu falei que essa daqui sou eu. Porque nessa viagem eu levei uma câmera mesmo, tirei várias fotos com a câmera ao invés do celular. Então foi outra coisa legal que aconteceu nessa viagem. Peguei muitos carimbos. Esse daqui também é um marca-página, olha que coisa mais linda, só que ele é na madeira, cortado, também nesse laser e com detalhes em dourado. Mais carimbos.
Muitos carimbos. Aqui é um mapa desse lugar que eu fiquei lá em Nikko, é o Lake Shuzenji. E eu desenhei todos os lugares que eu fui passear lá. Mais carimbos, alguns recortes. Eita, o vizinho tá cortando grama aqui, tomara que não saia esse som, mas se ouvirem alguma coisa, é só o vizinho cortando grama. Cerveja que eu tomei no dia que eu voltei para Tóquio. Aqui, de novo, eu, minha amiga e o marido dela, quando a gente foi passear lá perto do Monte Fuji, a gente passou um final de semana lá. Foi a primeira vez que eu vi o Monte Fuji inteiro, né, sem estar coberto pelas nuvens. Um mês depois que eu cheguei de viagem, essa minha amiga me mandou por correio um pacote com presentinhos e nele estavam também uns adesivos que eu aproveitei e colei nesse journal. Esse aqui é um deles, ó, que ela me deu de presente. No meio da viagem também eu fiz tirei um momento para ver quanto que eu tinha ainda de dinheiro e tudo eu ia anotando aqui no journal, sabe? Porque ele não é para ser uma coisa só bonita, estética com as memórias, mas também ser útil. Então aqui no meio da viagem eu quis saber quanto que eu tinha ainda de dinheiro, fiz um balanço das coisas que eu já tinha gasto e anotei aqui. Esse aqui é um carimbo que eu peguei num dia que eu esqueci o journal em casa, mas eu tava com meus papéis de aquarela, então eu carimbei aqui e depois eu colei. Olha que coisa mais linda com os fogos de artifício. Muitas palavras que eu fui anotando, né, que eu fui aprendendo durante a viagem. Peguei uns carimbos lindos. Aqui também anotando os gastos. Olha que lindo esse carimbo do Monte Fuji, com a Shureito Pagoda aqui na frente. Acho que esse é um dos meus carimbos preferidos. Aqui também tem outro do Fuji. Esse daqui é um cartão que eu comprei lá, que eles estavam... É um cartão para você pôr os carimbos, mas eu comprei por ele ser recortado assim a laser. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu fechei ele com a washi tape, mas ele abre assim, ó, mostrando a cidade. Olha que coisa mais linda. Eu tenho uma aquarela que eu pintei desse lugar. Quando eu for mostrar o outro journal, eu mostro aqui para vocês. Essa foto minha com o Monte Fuji, que eu amei demais essa foto. Vi muitas cerejeiras lá também. Dei sorte porque estava bem no final da primavera, né? Então não tinha muitas cerejeiras, mas eu consegui ver algumas. Esse aqui é um dos carimbos que eu mais gostei também. Esse aqui é o Tora-san, que é um personagem de um filme bem famoso lá no Japão. E aí, onde essa minha amiga mora, lá em Shibamata, é onde se passa a história desses filmes, né? Uma sequência de filmes. E aí, na estação de trem, tem o carimbo com o personagem. Então, eu achei bem bonito esse daqui, porque tem bastante história por trás. Aqui eu tirei um dia para planejar meus últimos dias. Então, anotei as coisas que eu não tinha feito ainda, coisas que eu queria comprar. Então, eu usei essa página para isso. Aí aqui teve o dia que eu fui na Disney, né? Eu coloquei o adesivinho ali e também... Esse aqui é a embalagem do café que eu tomei lá na Disney. Foto que eu tirei lá, eu dei sorte de encontrar uns amigos, eles estavam no Japão na mesma época que eu, então a gente foi juntos pra Disney. Essa aqui é uma página que essa minha amiga fez pra mim, eu achei essa ideia muito legal, então eu fiz uma página pro journal dela e ela fez uma página pro meu. Então aqui eu tenho as colagens que ela fez pra mim. Mais alguns carimbos. E aí aqui a gente termina o primeiro miolo. E vamos pro segundo. Então aqui também coloquei bastante carimbos na capa. Os carimbos que eu peguei lá nas lojas da Travelers Factory. Eu visitei três lojas na verdade. Duas em Tóquio e uma que fica dentro do aeroporto de Narita. Esses aqui são carimbos que minha amiga comprou pra ela, então eu usei os carimbinhos dela no meu journal.
Eu descobri também que esse papel, eu usei esse papel que é tipo um craft, tá vendo? Ele não é o melhor papel para carimbo, porque às vezes eles saíam assim, ó, desbotados. Então foi uma coisa que eu aprendi também nessa viagem. Totoratei é um restaurante que a gente foi almoçar um dia lá, perto dessa casa da minha amiga, em Shibamata. Foi uma experiência muito legal, então aqui eu escrevi uma reflexão sobre tudo que eu senti indo lá nesse restaurante. Mais algumas colagens. Esse aqui é um jardim que a gente foi visitar. Gente, a cor dessas flores aqui, ó, isso aqui é de verdade. Ele era realmente assim rosa, coisa mais linda, perto do Monte Fuji. Esse aqui é um papel de carta do Monte Fuji. Esse aqui é um onsen que eu fui visitar, que é daquele filme Perfect Days, que se passa lá no Japão. No filme ele vai num onsen lá em Tóquio e eu quis ir visitar o mesmo onsen. Então eu consegui aqui isso aqui é uma planta baixa de como que é o onsen por dentro. E na verdade essa imagem aqui da capa que eu usei para colar, isso aqui é lá do onsen também. Então foi bem especial visitar esse lugar. E aí, todas essas páginas aqui, eu coloquei, aqui ó, eles têm lá para vender essas cartas colecionáveis. Olha, esse aqui é o onsen. E essa aqui é a entrada. E aí tem vários onsens lá perto, são as casas de banho. E você pode colecionar esse aqui. Então você vai indo nos onsens diferentes e compra a cartinha de cada um deles para ir colecionando. Aqui é uma página também que eu dediquei para esse bairro, Shibamata. Esse aqui é o Tora-san, o personagem do filme. Aqui é o carimbo dele. Olha que bonitinho ele aqui, segurando o chapéuzinho. Essa página é da estação de Tóquio, da Tokyo Station. Estando lá, eu descobri que a Tokyo Station tem dois lados, que é o Yaesu e o Marunouchi. E existe apenas um caminho para atravessar de um lado para o outro sem ter que entrar de fato na estação. Então eu anotei aqui para viagens futuras e desenhei aqui mais ou menos, ó, como é que é para você fazer essa passagem de um lado para o outro. Aqui é mais um exemplo do cartão postal que eu tive que cortar, tá vendo? Olha, ele era um cartão inteiro, eu rasguei ele na metade, colei nas duas páginas para caber. E aqui é tudo colagem de coisinhas que eu comprei, né, de embalagem, entrada de museu. Essa aqui é uma folha que eu encontrei em uma das estações com vários trens, tickets. Esse aqui a minha amiga me deu de presente, é um recorte, a laser, olha que bonito. Ela comprou pra ela e aí sobrou uma página, ela deu pra mim, coloquei no meu journal também. Esse aqui ela também me deu de presente, era um envelope do trabalho do marido dela, então ela me deu esses leões festivos. A gente foi muito em Ginza, nas lojas de papelaria, por isso que eu colei essa parte do mapa aqui. A gente foi bastante lá na Itoya e na Loft, que são duas papelarias bem legais que tem lá. Aqui é um cartão postal, diferente dos outros, esse aqui ao invés de rasgar ele ao meio, eu só dobrei. Então ele ficou dobradinho assim com o mapa de Tóquio. Aqui tudo coisinhas que a gente foi pegando nas estações de trem. Isso aqui é um marca-páginas que eu comprei em um dos museus que eu fui. E aí eu colei eles aqui. No final eu fiz os custos totais da viagem. Então aqui a gente já tá encaminhando pro final do journal, tá vendo? Eu voltei, somei tudo que eu gastei e anotei aqui para eu saber quanto custou a viagem no total. Colei mais algumas coisinhas que tinham sobrado. Toda essa parte aqui eu fiz depois que eu voltei para casa.
Eu anotei também aqui coisas que eu levei e não usei. Isso aqui eu acho bem útil ter no journal, porque para viagens futuras a gente pode voltar e consultar na hora de fazer a mala de novo, né? E além disso, de anotar as coisas que eu não usei, eu também fiz uma anotação sobre as roupas que eu mais usei. Porque como eu fui numa meia estação, tava nem tão quente nem tão frio, eu percebi as roupas que eu usei mais, então eu anotei aqui para eu saber em viagens futuras o que levar mais e o que levar menos. Esse aqui foi um mapinha que eu desenhei com todos os passeios que a gente fez, eu e minha amiga, durante essas 2 semanas lá. E aqui, como sempre, eu gosto sempre de fazer uma reflexão. Quem fui eu durante essa viagem? Todo journal meu, eu faço essa reflexão no final. E aí eu só puxo umas setinhas assim de como eu me senti, coisas que eu fiz. Aqui, depois eu voltei em todas as anotações que eu fiz de palavras novas que eu aprendi e escrevi de novo as palavras aqui, porque assim, se eu quiser consultar, como é que diz tal coisa, eu lembro que eu aprendi naquela viagem, eu consigo rapidamente vir aqui nesse journal e consultar aqui no final. E aí acabou. Bye bye Japan, último dia, algumas coisinhas a mais que eu colei. Isso aqui é um mapa do Japão. Olha que lindo. Eu coloquei ele aqui no final. Então, essa foi a parte do journal em si. E além dele, eu fiz também essas aquarelas. Foi uma das partes mais legais da viagem. Então, aqui, começando, essa aquarela eu fiz no avião ainda. Eu assisti um tutorial que eu tinha baixado no meu celular sobre como pintar o Monte Fuji, e eu só copiei aqui. E esse daqui também foi um tutorial do Castelo de Osaka, que eu pintei também no avião, fiz esse aqui na última página. Então aqui a gente começa esse journal no aeroporto ainda. Eu fiz toda essa página enquanto eu estava esperando o meu voo, coloquei aqui o meu café da manhã, desenhei o avião, coloquei aqui a minha, onde era, né, o meu portão de embarque. Essa aqui foi a primeira aquarela que eu fiz lá em Tóquio e ela está incompleta, porque isso aqui foi num jardim japonês e eu deixei ela incompleta de propósito, porque tem uma história por trás dela. Quando a gente estava lá, era um jardim super bonito, eu sentei com a minha amiga, a gente sentou para desenhar esse lugar e nós estávamos desenhando, depois de, sei lá, uma meia hora que a gente já estava lá, chegou uma pessoa que trabalha lá nesse lugar e falou que a gente não podia pintar. Mas foi muito engraçado porque a gente já estava lá há bastante tempo, o cara viu a gente várias vezes e só depois de meia hora ele veio dizer que a gente não podia pintar. Então eu deixei esse sketch, né, esse desenho do jeito que ele tá, inacabado, por causa dessa história, para mostrar o tanto que eu já tinha feito antes do cara vir dizer que não podia. Eu até pensei em terminar depois, né, essa pintura com base nas fotos que eu tirei lá, mas eu quis deixar ele assim mesmo, para eu poder ter essa história guardada. E aí eu deixei essa página em branco. Um dia eu vou tirar um momento para escrever essa história aqui, para eu lembrar. Então ele ficou inacabado assim mesmo. Esse daqui eu fiz lá em Nikko, que é essa cidade, né, mais ou menos 2, 3 horas de Tóquio. Um templo que eu visitei lá. Tinha uma árvore linda de sakuras na frente, isso aqui demorou um tempão para eu desenhar. A ponte famosa que eu mostrei na foto para vocês. E aqui um mapinha dos lugares que eu passei nesse dia. Aqui tem alguns sketches em pé, vou virar assim. Esse daqui era um restaurante que a fachada dele era bem bonita. Eu sempre que eu posso, eu lembro de anotar quanto tempo eu levei em cada sketch. Esse aqui tem uma história muito legal. Foi num café. Eu tava afim de ir em algum lugar, tava bem frio, eu queria ir num lugar fechado, quentinho, para tomar uma bebida quente, comer um bolinho, uma coisa assim.
E eu achei esse café que se chama Karin. E eu falei, nossa, é muito parecido com o meu nome, né? Então me chamou a atenção, eu quis ir lá visitar. E aí eu tava pintando essa aquarela. Quando eu já estava quase no final, as mulheres, né, que trabalham lá, uma delas passou perto da minha mesa e viu o desenho. E ela ficou tão encantada com o desenho que ela começou, né, a falar comigo em japonês. Eu não estava entendendo nada do que ela estava falando, mas ela tirou o caderno da minha mão e foi levar para os outros clientes do café verem, que ela ficou muito feliz de eu ter feito. Então foi uma experiência muito legal, que eu não consegui me comunicar com elas verbalmente, elas não falavam inglês, eu não falava japonês, mas a gente criou uma conexão por causa do desenho e através do desenho. Então foi uma experiência muito legal que eu tive por causa da aquarela. Então esse é um dos meus sketches preferidos desse caderno. Aqui é o Lake Shuzenji, né? Esse lugar que eu fiquei lá, na frente de um lago. Esse daqui é um dos templos que eu fui visitar. Eu escolhi não pintar esse desenho porque é um templo super, super, super detalhado. Ele tem muita informação no desenho dele. Eu levei bastante tempo, foram 2 horas para fazer esse desenho. E aí eu quis manter ele em preto e branco mesmo, para mostrar os detalhes. E aqui o povo todo que estava tentando tirar foto do lugar. Aqui é o Sensoji, um dos meus lugares preferidos em Tóquio. Eu faço parte de um grupo no Facebook de Urban Sketch em Tóquio. E um ano, 2 anos, um tempo atrás, eu tinha visto alguém postar um desenho dessa mesma vista, que na verdade é um pouco de cima, né? Se você perceber aqui, parece que eu estou vendo de cima, não estou vendo de frente. E realmente eu fui num prédio que é do outro lado da rua. Eu estava acho que no 2º ou 3º andar, então eu conseguia ver a entrada do templo de cima. E eu fiquei muito feliz que eu descobri esse lugar através do post de alguém no Facebook, que eu gostei do desenho da pessoa, quis fazer um desenho igual. Então eu fui lá e fiz essa pintura aqui. Torasan Café é um café com base no Torasan, que é aquele personagem que eu falei do filme, né? Que se passa ali em Shibamata, o bairro que minha amiga mora, e lá eles têm o café do Torasan. Então a gente foi nesse café, eles fizeram a arte ali do café, tinha a carinha dele mesmo. E aí aqui eu desenhei o personagem, coloquei o carimbo dele também no cantinho, e o negócio que a gente comeu lá, que era tipo uma panqueca da Áustria. Aqui temos alguns sketches lá da região do Monte Fuji, Shureito Pagoda, que é um lugar lindíssimo para ver o Fuji com a pagoda na frente. E aqui também é onde eu mostrei aquela imagem do meu journal, que abre, né? Que tem ali esse aqui, deixa eu achar, aqui. Esse lugar aqui é esse desenho. Uma coisa que eu fiz de diferente nos sketches dessa viagem foi que eu colei esses adesivos da flor de sakura, que eu achei que deu um detalhe bem legal para os desenhos. Aqui também no Monte Fuji, foi o último café que a gente visitou lá antes de voltar para Tóquio. Aqui é uma vista da Tokyo Tower. Eu fui nesse lugar que estava bem vazio, se chama Roppongi Hills Observation Deck, que tem uma vista bem bonita de cima da cidade, dá para ver a Tokyo Tower de lá. Aqui foi um café também que eu fui com a minha amiga, o desenho tá inacabado e eu resolvi deixar ele assim mesmo, porque às vezes isso aqui também faz parte da história, né? Isso aqui foi o que eu consegui desenhar enquanto a gente comia, mas o café não estava muito bom, na verdade foi um dos piores cafés que a gente foi na viagem. E aí, como a experiência não foi tão legal, eu decidi refletir isso no desenho e deixar ele inacabado assim mesmo, porque eu acho que faz parte da história. Aqui também tá um dos meus sketches preferidos. Eu acho que esse foi o último. Esse foi o último que eu fiz nessa viagem. No dia que eu fui pra Disney com os meus amigos e eu desenhei o castelo. Foi muito legal sentar na frente do castelo e desenhar. Também esse sketch me trouxe algumas conversas. Para uma pessoa como eu, que sou um pouco tímida e eu tenho dificuldade de começar conversas com pessoas que eu não conheço,
O desenho, para mim, é um ótimo canal para começar essas conversas, porque eu tô lá desenhando e o desenho chama atenção, e no caso desse castelo, umas 2 ou 3 pessoas sentaram do meu lado e viram o desenho, e ali a gente teve uma pequena troca, né, de eles acharem bonito e, né, e eu agradecer, ficar feliz por ter esse momento compartilhando com as pessoas. Então, foi um sketch bem especial também. O resto do caderno já foram sketches que eu fiz voltando aqui, né, para Gold Coast, então a viagem em si acabou aqui e eu vou usar o resto do caderno, tem bastante folha em branco ainda para fazer outros desenhos. Então, essa foi um pequeno tour de como eu registrei as minhas memórias nessa terceira viagem que eu fiz para o Japão. Se você quiser ver das outras viagens, eu tenho também aqui no canal, da viagem que eu fiz em 2024 e da viagem que eu fiz em 2025, se você tiver curiosidade de ver os meus outros journals. Espero que tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!